Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Tenho algo para entregar para você e fazer uma oração juntamente com você, uma oração poderosa de fé que vai abrir portas, operar milagres, que vai trazer alegria para os dias difíceis. Antes de eu ler o texto, eu tenho algo profético para declarar para você. Tem portas se abrindo, oh glória, tem milagre acontecendo. Você crê nisso? Declare aí em nome de Jesus Cristo nos comentários, diga: eu creio, eu acredito. Tem portas se abrindo, tem milagres acontecendo. Só para quem crer, isso mesmo. Só para quem crer e acredita que o Deus Todo-Poderoso, pelo seu Filho Jesus Cristo, está agindo, está operando, está trabalhando, está provendo, está no domínio e no controle de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor. Amém? A palavra de Deus está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 17. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Antes de eu ler aqui o texto, eu quero pedir para você. Se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. É importante você estar participando conosco. Se você não é um inscrito, se inscreva. Se você não deixou o seu joinha, deixe o seu joinha e compartilhe esta oração com alguém que certamente vai ser muito importante e útil para abençoar a vida desta pessoa que chegar e receber esta oração. Em nome de Jesus, tá? A palavra de Deus diz, no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 17. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi sobre Israel, ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. Quando, meus irmãos, os filisteus, que sempre foram um povo, meus irmãos, que se opuseram a Israel, ao povo de Deus, souberam que Davi, isso mesmo, o jovem Davi, agora era rei em Israel, eles se levantaram contra, se opuseram ao reino de Davi, ao chamado de Davi, e disseram: vamos destruir, vamos acabar com este Davi. Davi, meus irmãos, tinha acabado de ser isso mesmo, agora de assumir o reino de Israel, depois de lutas, pelejas, desertos, perseguições, aflições. Davi agora, meus irmãos, tinha sido o quê? Davi, meus irmãos, agora ele tinha sido ungido, né? Isso mesmo. Tinha sido agora colocado por Deus, né, como rei de Israel. Porque ungido ele tinha sido escolhido um jovem. Mas depois de muitos anos, agora, meus irmãos, ele estava como rei em Israel. E os filisteus se opuseram. Disseram: vamos parar este Davi. Vamos destruir ele. E os filisteus, meus irmãos, desceram para os vales de Refaíns, né? O vale de Refaim, né? Os vales de Refaíns eram terras de gigantes, dos filisteus. Era terra, meus irmãos, dos inimigos. E o vale, meus irmãos, dos Refaíns estava, meus irmãos, cheio por completo, isso mesmo, dos filisteus, dos gigantes.
dos homens maus, que já tinham decretado no coração que iriam acabar com a vida de Davi, com o reino de Israel. Mas não sabiam, meus irmãos, que havia um Deus poderoso, que guardava Davi, que tinha colocado ele como rei de Israel, e que o livrava e o conduzia em todos os seus caminhos. Glória a Deus. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. O vale de Refaim, meus irmãos, era um lugar, isso mesmo, de gigantes. Era um lugar dos filisteus. Era um lugar, meus irmãos, de terra, de propriedade dos inimigos. Ninguém, meus irmãos, chegava no vale dos Refaíns para vencer os filisteus. Mas eles, os filisteus, eles tinham decidido em destruir, em tirar Davi do reino de Israel. Mas não sabiam, meus irmãos, que o Senhor o guardava. Deus o tinha colocado ali. Isso, meus irmãos, serve para mim e para você. Quando a nossa vida está diante do Senhor, não importa o lugar onde a gente está, não importa, meus irmãos, os levantes, as aflições, as tribulações, mesmo nos lugares mais improváveis, o Senhor, Ele nos ajuda. Nos lugares improváveis, o Senhor nos ajuda. Você crê nisso? Nos lugares improváveis, Deus opera milagres. Deus livra, Deus guarda, Deus dá vitória. O vale dos Refaíns, meus irmãos, era impossível alguém vencer os filisteus. E eles, meus irmãos, tinham ali forrado agora com os filisteus contra Davi. Davi consulta a Deus, diz: Senhor, eu vou contra os filisteus ou não? Porque eles estão lá me esperando para me destruir. Eles estão lá se preparando para me tirar a minha vida. Olha aqui, ó. Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei eu contra os filisteus, entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. E o Senhor disse: olha, Davi, sobe, porque eu vou entregar eles nas tuas mãos. E alguém diz: mas o vale dos Refaíns era a terra dos filisteus. O vale dos Refaíns era a terra dos inimigos. Quem poderia vencer os filisteus naquele lugar? Mas, meus irmãos, quando Deus está conosco, quando nós estamos rendidos à vontade de Deus, até nos lugares mais improváveis, até, meus irmãos, nos lugares mais impossíveis, o Senhor, Ele nos livra, nos guarda e nos dá a vitória. E eu quero declarar, em nome de Jesus Cristo, esta noite para você, que o Senhor, Ele vai te dar vitória, isso mesmo, nos lugares improváveis. Se você crer, você acreditar, você estiver rendido à vontade do Senhor, entregar a sua vida a Jesus Cristo, que é Ele que nos aproxima de Deus, é por meio de Jesus que nós, meus irmãos, agradamos ao Senhor. Não importa os levantes, os inimigos, as afrontas, não importa isso mesmo. O que se levante contra a sua vida, o Senhor, Ele vai te dar vitória, em nome de Jesus Cristo. E isso não é uma mensagem, meus irmãos, de momento. Isso é uma mensagem, meus irmãos, de confiança para quem está rendido à vontade de Deus. Se os nossos olhos estão postos no Senhor, se a nossa vida está rendida ao Senhor, Ele está cuidando de tudo. E olha o que diz: os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei eu contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente, isso mesmo,
entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi. E disse: rompeu o Senhor a meus inimigos, glória a Deus, diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. O lugar, meus irmãos, de terra de gigantes. O lugar, meus irmãos, de terra e de domínio de inimigos. Um lugar, meus irmãos, de domínio, isso mesmo, de inimigos. Se tornou-se um lugar, meus irmãos, de vitória, de domínio daquele que Deus entregou. Não existe, meus irmãos, lugar que o inimigo prevaleça, se nós estamos rendidos à vontade do Senhor. Os filisteus disseram: vamos parar agora. Os filisteus disseram: vamos agora tirar esse Davi do poder. Quem é ele para agora ser rei em Israel? Mas não sabiam, meus irmãos, que quem tinha colocado ele lá, que o guardava e o livrava, era o Senhor. Confie no Deus Todo-Poderoso. Confie no Senhor. E Ele estará agindo em seu favor. Glória a Deus. O lugar de vale, Deus faz um lugar de vitória. Um lugar, meus irmãos, de vale, Deus faz um lugar de vitória. O vale dos Refaíns, Deus fez um lugar de vitória e de conquista para Davi. O lugar do vale, Deus fez um lugar de vitória e de conquista. Até nos vales, onde, meus irmãos, improvavelmente, muitas vezes é impossível a gente, meus irmãos, ter êxito ou sair da situação. Mas quando estamos rendidos à vontade de Deus, Ele nos ajuda, Ele nos dá vitória, Ele está conosco. No vale, Deus deu vitória a Davi. No lugar, meus irmãos, de território onde os inimigos já tinham colocado no coração que iam destruir Davi, ali, meus irmãos, Deus o deu vitória. Glória a Deus. Amém? E eu quero orar por você neste momento, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu quero orar e eu quero declarar que o Senhor, Ele está cuidando de você. Deus, Ele está agindo. Deus, Ele está trabalhando. E no vale, o vale será lugar de vitória. O vale será lugar de vitória. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora neste momento. E eu oro, Senhor, por todos que nos acompanham neste momento. Pelas tuas ovelhinhas que nos acompanham, Pai, agora, que muitas vezes estão aflitos, preocupados. Muitas vezes, Senhor, enfrentando um vale, Pai, um deserto, uma luta. Isso. Somente o Senhor é quem pode nos dar a vitória. Somente o Senhor é quem pode vencer os inimigos. Somente o Senhor é quem pode romper muralhas, Pai, abrir portas, libertar cativos, operar maravilhas. Pois eu oro, Pai, nós oramos agora em uma só fé e pedimos a sua misericórdia, a sua compaixão. Ó Deus Santo, Eterno, maravilhoso, tenha compaixão, tenha misericórdia. Opera milagres, Pai, abre portas, cura, liberta, Senhor, transforma, nos dá ousadia, força, Senhor, faz o impossível agora neste lugar. Ó Senhor, nós cremos que Tu és um Deus provedor, que Tu és um Deus que age em momentos impossíveis, improváveis para o homem, pois age com poder, com vitória agora, Pai, em favor da Tua igreja, do Teu povo, de cada um que está conosco agora, Pai, nesse propósito de oração, Senhor. Aqui nos rendemos diante de Ti. Tu és um Deus maravilhoso, eterno, santo, e aqui nos rendemos a Ti, Pai, e cremos que iremos viver milagres extraordinários, que mesmo nos lugares difíceis, o Senhor está nos ajudando, nos dando vitória, Pai, e nos guardando, nos livrando, nos dando força. Oh, meu Pai, aqui nos rendemos, entregamos a nossa vida, os nossos caminhos, a nossa casa, diante de Ti,
E Tu és o Senhor que estás nos ajudando, Pai. Aleluia, aleluia. Diga glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te livre e te guarde. Eu amo a sua. Fiquem todos na paz, tá? Creia, receba aí a bênção, um milagre, em nome de Jesus. E de manhã estaremos trazendo aqui mais uma oração, mais uma mensagem poderosa para abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.